Vamos lá, galera, força aí. Nós estamos na aula aí da regra de Knox. Considero a regra número 3, né? Mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Importante, né? Essa regra principal da ordem dos tratores, né? Não alteram a construção do viaduto. O viaduto pode cair aí pela falta de habilidade dos engenheiros, mas a ordem dos tratores não afeta essa qualidade. Mas voltando aqui na nossa regra 3, que é a regra de Knox, na tabela periódica, o que a gente tem? Eu tenho uma tabela periódica aqui que não está muito bem visível, mas tudo bem. O importante é saber quem são os grupos, quem são os períodos. Então, os grupos da tabela periódica, eles são as verticais da tabela periódica, enquanto que os períodos são as horizontais da tabela periódica, né? A gente tem, então, no caso, quantos grupos na tabela periódica? Se eu contar todas as colunas, eu vou chegar aí no número que é 18, né? 18 grupos na tabela periódica, não é? E como que o Knox se relaciona com isso, gente? Não é? Cada grupo vai apresentar aí uma periodicidade de Knox. Olha só, eu vou pôr aqui para vocês, ó, o Knox que está aqui para o grupo 1, todos do grupo 1 tem Knox 1 positivo. Lógico, tem algumas exceções que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas eu percebo que todos do grupo 1, que são chamados de alcalinos, né? Os alcalinos, os formadores de base, por isso que tem esse nome, alcalinos, possuem Knox 1 positivo, ou seja, são todos doadores de elétron. Quando é um elemento, um átomo, possui apenas um elétron na camada de valência, com certeza quando ele vai fazer uma ligação química com um elemento diferente, com um átomo diferente, ele vai doar esse elétron. Ele não tem força para puxar 7 elétrons, mas ele prefere o caminho menos energético, que é doar um elétron. Mesma coisa acontece com o grupo 2 da tabela periódica, os alcalinos terrosos. Eles possuem um Knox igual a 2 positivo, porque numa ligação química do tipo iônica, né, principalmente, eles vão doar esses 2 elétrons. Aí nós temos o nível aqui, que é o nível dos elementos que compõem o grupo D, né? Eles têm elétrons no orbital D, D1, D2, D3 até D10 no zinco. E o que acontece com o zinco? É percebido que o zinco, por ele ter 10 elétrons completando seu orbital D, ele ficaria como 4s2d10. Então esses elétrons do orbital S, esses 2 elétrons do orbital S, uma ligação química, eles sempre estarão sendo doados, eles sempre estarão sendo doados, né? Melhorando aí a pronúncia, né? Português correto, estarão sendo doados, tá? Por isso que o Knox para o zinco é 2 positivo, o que não acontece para os outros átomos, né? Quando eles fazem as ligações químicas, que vão variar. Então o Knox, pessoal, grupo 1, 1 positivo, grupo 2, 2 positivo, sem exceção. Quando é regra aqui, é sem exceção, tá? Depois vamos discutir algumas particularidades. O zinco, 2 positivo, para qualquer composto, né? Substância composta, ou seja, formada de zinco e de um outro elemento químico, né? Depois no grupo 13 eu percebo a presença do alumínio. E o alumínio é um metal cujo Knox é 3 positivo, ele é do grupo 13, então ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele fica 3 positivo. Aí na sequência, né, a gente tem o grupo 14, onde todos os elementos possuem 4 elétrons na camada de valência. Esses 4 elétrons eu vou doar 4, eu vou receber 4. É por isso que acaba acontecendo o quê? Né? Nos compostos, aí, substâncias compostas, esses elementos, esses átomos que estão lá presentes, o que vai rolar com eles? Eles tanto podem estar recebendo como podem estar compartilhando aí, doando elétrons, tá? Ok? Dando sequência, a gente vê o nitrogênio, que normalmente ele é 3 negativo. E por quê? Por conta dele estar no grupo 15, os átomos neutros possuem
5 elétrons na camada de valência, né? Então ele precisa de 3 elétrons para ficar estável. No grupo 16 eu percebo o oxigênio. O oxigênio, né, ele tem 6 elétrons na camada de valência, como todos os outros átomos aqui, né, do grupo 16. E ele precisa de 2 elétrons para completar o seu orbital. Existem exceções para o oxigênio. Vamos discutir essas exceções agora. Eu estou pegando o oxigênio e vou pegar o hidrogênio, né? Com oxigênio e hidrogênio eu consigo formar 2 substâncias, né? É a água, que é o H2O, e a água oxigenada, que é o H2O2. Então vejam só, na água normal, que é o H2O, o oxigênio é 2-, tá? Porque cada hidrogênio vai distanciar o seu elétron para o oxigênio e vai ficar com a carga 2-, o que entra dentro da regra. Porém, quando eu estou falando da água oxigenada, o que acontece? Olha só, o oxigênio vai fazer uma ligação química com outro oxigênio, não é? E essa ligação química entre esses 2 oxigênios vai cancelar a carga aqui dentro dessa estrutura, né? Fica com carga neutra porque os 2 oxigênios são iguais. Porém, cada oxigênio atrai o elétron do hidrogênio com maior força, né? Estou mostrando aqui as cargas entre os 2 oxigênios. Vai se anular pela soma dos vetores, mas o oxigênio consegue atrair o elétron do hidrogênio, ficando com uma carga negativa do lado direito, aqui desse oxigênio do lado direito, e do oxigênio do lado esquerdo. É por isso que tem essa exceção, nessa estrutura aqui da água oxigenada. Então, reforçando, cada oxigênio assume uma carga elétrica de 1 negativo, por atrair os elétrons do hidrogênio, tá? Dando sequência nisso, gente, a gente tem o grupo 17. Se o grupo é 17, é porque nós estamos falando de elementos que possuem o quê? 7 elétrons na camada de valência. Se eles possuem 7 elétrons na camada de valência, para ficar estável com 8 elétrons, basta 1 elétron só. E se basta 1 elétron só, significa que o NOx para o grupo 17 é 1-, né? 1-. Vai variar um pouco dependendo do composto, mas em compostos binários normalmente é 1- o NOx para o grupo 17, tá? Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido isso, né? Sobre o NOx, observando a tabela periódica e seus grupos. O grupo 18 da tabela periódica não preciso nem falar, né? Ele está destacado aqui, vou tirar ele fora. Por que ele está fora? Porque ele não faz parte da tabela periódica? Não, porque são os gases nobres. Os gases nobres, o NOx é igual a 0, porque são substâncias simples, né? Ele já tem aqui a órbita estável, o hélio com 2 elétrons, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio com 8 elétrons na camada de valência. Então essa é a terceira regra para NOx, pessoal.